Olá pessoal, então vamos para mais um módulo do nosso curso Escola Hacker Ético, Pentest em Redes Wi-Fi. Nós estamos no módulo 7, Formas de Proteção. Se você chegou até aqui, muito legal, você conhece redes Wi-Fi e seu funcionamento, sistema de criptografia, captura de tráfego avançado, por exemplo, quebras de senhas e ataques de infraestrutura. E nós chegamos aqui ao nosso módulo 7, que nos diz respeito a formas de proteção. A gente sabe que a gente tem que fazer o pentester, fazer o teste em si e, claro, se defender. Então, é muito bacana a gente também saber formas de proteção. Assim como as redes Wi-Fi comuns, redes Wi-Fi comuns e redes cabeadas, por exemplo, que eu tenho redes cabeadas e redes não cabeadas, ou seja, as cabeadas são guiadas, ou seja, por cabos, fibra ótica, cabo de rede, etc. E tem os meios não guiados, que são por sem fio, pelo ar, que a gente não consegue ver e nem prever. Então, os ataques se assemelham-se também, é como se fosse uma rede cabeada. Então, por exemplo, qualquer tipo de ataque a uma rede cabeada também pode funcionar numa rede sem fio, porque uma rede cabeada também tem endereçamento, também tem configurações e, por sua vez, também a gente tem que estar de olho nos seus métodos de defesa, porque são bem parecidos, tá? Deixa eu só ilustrar aqui para você, vou abrir o nano aqui para gente, ó. Eu tenho uma rede cabeada, por exemplo, ataques, por exemplo, ataques de negação de serviço. O que é isso? São ataques de DOS ou DOS, que são ataques que envolvem deixar o alvo extremamente lento para que ele não possa responder requisições. Tá? Em uma rede não cabeada, ou seja, Wi-Fi, eu também tenho os mesmos ataques acima. Então eu tenho que me basear de um para o outro. Tá? O outro detalhe é que nesse módulo eu vou falar ataques respectivamente que são para a rede cabeada, claro, perdão, para a rede sem fio, que também podem funcionar para redes cabeadas, mas exclusivamente para redes sem fio, tá? Então vamos ficar de olho aqui na ilustração. A primeira coisa que a gente tem que estar de olho aí em proteção em redes Wi-Fi significa as redes, ou seja, a nossa lista de redes Wi-Fi, tá? Todas as vezes que nós conectamos em uma rede Wi-Fi, nós temos as redes preferidas, os nossos celulares, os nossos computadores, tablets, ele cria uma lista dessas redes Wi-Fi. Essas listas de redes Wi-Fi, elas são colocadas e salvas em nossos computadores, celulares e tablets. Aí onde pode ter um problema, porque essas redes automaticamente são confiáveis. Então, nossos computadores e tablets ele entendem que a rede é confiável. Por quê? Porque ela já foi acessada anteriormente. E se um criminoso, por exemplo, usar essa ideia e tentar burlar o sistema, por exemplo, tá? E é muito perigoso também, essas redes, quando elas ficam salvas, por exemplo, elas ficam disponibilizadas nos nossos celulares com os nossos endereços Wi-Fi, por exemplo, com o nome da rede, com o endereço MAC da rede, por exemplo. Olha essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha essa imagem aqui, ó, tá? Aqui eu percebo em que eu tenho várias redes salvas aqui. E essas redes salvas aqui, eu posso entrar com problemas. Por quê? Porque todas elas têm o mesmo MAC, olha só. Ou MACs diferentes, ou seja, vários fabricantes, ou fabricantes iguais, ou fabricantes com MACs que podem ser iguais. Os que aparentam ser iguais provavelmente foram ataques que tentou burlar o nome das redes Wi-Fi. E os que estão diferentes, beleza, são redes de Wi-Fi diferentes, eles têm características diferentes, ok. E quando eu digo rede Wi-Fi diferente, eu estou me tratando com o endereço MAC. O endereço MAC está aqui, o BSSID, que você viu nas últimas aulas também. Tem vários canais aqui também. Então eu tenho aqui endereços MAC parecidos. Todos eles ficam salvos em uma lista, tá? E essa lista fica salva em nossos computadores, em celulares, tablets, etc. Existem aplicativos que roubam essas informações e quando a rede fica salva, também fica salvo a senha, né? Que é o password das redes. Ou seja, não posso pretender da PA, da PA2, da PA3, da PA5, que nem inventaram ainda. Mas se você tiver, automaticamente fica salvo. Isso pode ser exposto, então cuidado, tá? É sempre bom verificar que tipo de rede nós temos salvas em nossos computadores, tá?
O Linux faz isso, o Windows faz isso, o Mac faz isso. Todos eles nas configurações, eles põem, de certa forma, algumas redes que foram salvas. Então sempre procure dar uma olhadinha nesse tipo de rede para você se sentir protegido. Porque se ela tiver com o endereço MAC que você vê na imagem iguais, vários endereços MACs iguais, provavelmente o atacante tentou colocar uma rede para você que tem o mesmo nome, só que o MAC é igual, ou seja, ele está tentando burlar aí você com a mesma rede, com o Wi-Fi dele, tentando burlar você com o nome da rede diferente. Então cuidado disso aí. Vocês viram no módulo de ataque, aqui ó, vocês viram no módulo de ataque na infraestrutura que eu posso burlar o nome da rede, o mesmo nome da rede, tá? Mas os MAC podem ser diferentes. Fique de olho nisso aí, tá? Então é importante sempre dar uma olhadinha nessa lista de endereços que ficam salvas nas nossas redes Wi-Fi, por exemplo, tá? Aí sempre olhar o endereço MAC correspondente, certo? Mesmo que você use via celular, via tablet, ou via computador, ou via de um adaptador de Wi-Fi USB, por exemplo. Todas essas redes ficam salvas e nós temos que tomar cuidado, tá? Outra dica de proteção que eu quero passar para vocês é usar uma VPN, tá? Por que usar uma VPN? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de uso de uma boa VPN para proteger vocês. Por exemplo, aqui, protonvpn.com, tá? Eu sempre recomendo o ProtonVPN. É uma excelente VPN. E o que é VPN? Deixa eu botar uma imagem aqui para você, ó, só para você ter uma, para me explicar melhor para você. O que é VPN? VPN a gente chama de tunelamento. Pronto, essa imagem aqui ficou legal. Deixa ela abrir aí. VPN eu chamo de tunelamento. O que é isso? Todas as comunicações elas passam por protocolos que a gente viu no capítulo 1, módulo 1, módulo 2 do nosso curso aqui. Esses endereçamentos, esses pacotes, eles têm camadas, tá? Isso significa que a nossa comunicação ela passa por várias camadas. E quando a gente passa por várias camadas, um depende da outra. Então uma camada é o endereçamento, outra camada são os dados. E é possível fazer com que uma camada converse com a outra e as opções entre uma e outra sejam diferentes. Ou seja, eu crio um túnel de comunicação, umas camadas como se estivesse dentro de outras camadas. Eu protejo as camadas de comunicação. Se a gente for verificar os pacotes normais de uma rede de computadores, por exemplo, que a gente viu no módulo 2, por exemplo, rede Wi-Fi, seu funcionamento, sistema de criptografia, e também até o captor de tráfego, que eu mostrei o Wireshark, por exemplo, você percebe que eu tenho várias listas de pacotes. Essas listas de pacotes estão dentro das camadas. Então é possível eu pegar uma camada, deixa eu voltar aqui, é possível pegar uma dessas camadas e colocar dentro de outra camada, ou seja, eu cifro o tráfego. Então a VPN, nada mais nada menos, é uma cifragem do tráfego. O que é cifragem do tráfego? Eu embaralhar as informações a certo ponto que quem possa capturar o meu tráfego, e isso eu vou abrir um parênteses aqui para vocês não vão conseguir inibir que alguém pegue o seu tráfego. Alguém vai conseguir pegar o seu tráfego, tá? Ele vai conseguir pegar o seu tráfego. Mas nós podemos fazer com que o nosso tráfego, mesmo sendo pego, ele seja embaralhado. Ou seja, as camadas, uma após outra, protegendo as outras camadas. Então eu chamo isso de tunelamento. Eu crio um túnel dentro do outro, tá? Vamos pegar aqui um exemplo para vocês, ó. Vamos pegar aqui o backup file. Esse, por exemplo, que é o tipo de criptografia de cifragem para rede de comunicação. E VPN, por exemplo. Também, aproveita e já fala aqui que o próprio site do Wireshark, que a gente viu, tem um sample captures. O que é isso? São capturas de exemplo, onde a gente pode demonstrar para vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um tráfego para vocês aqui, por exemplo, ESP aqui, ó. ESP, protocolo ESP. Deixa eu achar aqui, pronto, IPsec, tá vendo aqui, ó? Pronto, IPsec. Eu tenho vários exemplos aqui de IPsec, ó. Eu vou abrir aqui para vocês esse primeiro aqui, ó, exemplo que tem uma decriptação e autenticação checando o protocolo protocolo versão 4, versão 6. Aqui, ó, é exemplo de um payload de decifragem, de autenticação, de checagem de túnel de versão 4. Que mais? Eu vou ficar cheque a decifragem, checando
os algoritmos estão ou não. Eu vou pegar primeiro aqui. Deixa eu pegar essa aqui primeiro, que eu acho que é um tráfego normal de rede sem fio. Vou abrir aqui para você. Vamos abrir ele aqui no Wireshark pra gente. Sempre tem a Wireshark, tá, gente? Sempre, tá? Eu posso abrir aqui, eu percebo que eu tenho um tráfego normal. Tá vendo o TCP aqui, ó? O TCP. Se eu ver se eu tenho um HTML aqui. Não, não tenho, né? Se eu tivesse HTML vai ficar legal. Ó. Eu tenho o Samba aqui, pode ser o Samba, não tem problema. Ó, eu percebo aqui que no protocolo Samba, que é o o de compartilhamento de arquivos, eu percebo o nome da máquina aqui, ó, barra barra, o nome da máquina e o compartilhamento dela. Deixa eu só filtrar aqui pro próprio Samba, por exemplo. Ó, um pedido aqui de comunicação, eu percebo que isso fica exposto na rede, tá? Só que quando eu uso criptografia, ele cifra essas informações da rede para mim. Então fica importante usar criptografia. Deixa eu fechar aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, com criptografia baseada em IPsec, tá? Que é VPN baseada em IPsec, por exemplo, que também cifra o endereço de IP, o endereçamento também. Olha que diferença que você pode ver. Eu tenho comunicação aqui do protocolo tipo ESP, que é cifragem, ou seja, está cifrando com IPsec. IPsec também pode estar no VPN. Eu estou passando só um exemplo para você. Entre a máquina 190.001 e 190.002. Então perceba aqui, ó, Encapsulation Security Payload. Ou seja, eu não sei que informações são essas. E todo o tráfego da rede, vocês podem ver, eu estou descendo aqui, ó, teve outros pings aqui, ó, entre outras máquinas, ok? Entre a 5, por exemplo, ó, a 6 deu ok, a 7 também, broadcast também, ó, entre outras máquinas, consegui. Mas algumas máquinas eu percebi que ficou ESP aqui, ou seja, cifrado, utilizando criptografia na comunicação. Então, gente, a minha dica é quando você usa VPN, por mais que o seu tráfego seja visível para alguém, a gente pode embaralhá-lo. Ou seja, essa informação embaralhada, os hackers e crackers maliciosos não vão poder ver o que você estava fazendo. Então, quando eu uso a VPN, eu cifro a minha conexão, de forma que todos que quando estejam conectados na minha mesma rede não saibam o que eu estou fazendo, tá? Vai lembrar que a sua comunicação ela é cifrada até o servidor da VPN. Do servidor da VPN para frente, essas informações podem ser vistas. Mas, dependendo do servidor da VPN, aí cheguei a um ponto do conselho que eu estou passando para vocês, de usar ProtoVPN, por exemplo, ou o VPN da Kaspersky, por exemplo, que são VPNs extremamente confiáveis, que protege a sua comunicação e ainda garante velocidade. Então, o seu tráfego, além de passar por essa cifragem, ele pode ser encaminhado para outros tipos de localidades, para embaralhar mais ainda essa informação. Ó, envia todo o seu tráfego de internet para um túnel cifrado, como expliquei para vocês nessa imagem, de acordo com os pacotes, e você fica a salvo das suas senhas, dos seus dados confidenciais de redes públicas ou internet em conexões não confiáveis, que garante privacidade e também liberdade. Aí você me pergunta, poxa, mas quais são os planos de usar uma VPN? Você pode construir uma VPN na sua própria casa, por exemplo. Existem roteadores na internet que oferecem criptografia em rede local. Eu vou passar um link aqui para vocês, por exemplo. O TP-Link C6, por exemplo. Ele tem criptografia para rede local. Ele mesmo tem um servidor de criptografia, ou seja, utilizando uma VPN. Então todo mundo que se conectar na sua rede, ou seja, no seu roteador Wi-Fi, você tem a opção de ativar uma VPN própria na rede local. Isso também vai te proteger muito, muito. Deixa eu ver se ele conta as especificações aqui. Pronto, olha aqui, ó. Ele tem um servidor de VPN. Isso é só um exemplo. Você pode adquirir, por exemplo, qualquer outro aparelho, mas eu vou dar essa dica aqui para vocês. Ou procurem servidores ou roteadores, por exemplo, que tem opção de VPN, tá? Então, com ele, você cria sua própria VPN, tá? De certo ponto que os seus celulares conectam ao roteador criptografado. Então, quem tentar pegar alguma informação sua decifrada ou tentar decifrar, ele vai achar muitos problemas, porque a tecnologia está protegendo você com VPN local, tá? E além disso, você ainda pode ativar uma VPN por aplicativo nos seus celulares, tá?
O ProtoVPN eu recomendo porque ele te dá um dispositivo, a velocidade é média, eu já usei há muito tempo, tá? Mas é muito bom. Ele te dá um dispositivo por até 3 países gratuitamente, tá? E se você for pensar no preço, o preço não é muito caro. Então eu vou pensar em 4 euros aqui, por exemplo, por mês, tá? Eu vou pagar aqui, por exemplo, 48 euros por ano. Vou ter até 2 dispositivos. Então você pode combinar aí com um colega ou com a empresa, por exemplo, para dividir esses valores aqui, tá? Mas mesmo assim, fiquem tranquilos, porque usando uma só é bem tranquilo. Quando você usa redes públicas, por exemplo, que eu mostrei no modo anterior, é complicado, porque você usa redes públicas, Wi-Fi público em shopping, etc. E vocês viram o que a gente fez no modo anterior. A gente pode trazer muitos problemas, tá? E principalmente para os caras conseguirem roubar o nosso tráfego do que a gente está fazendo na rede Wi-Fi, tá? Então é sempre bom utilizar VPN também, tá? Continuando aqui, ele é da Suíça, tem servidores espalhados no resto do mundo, ele não fica com log nenhum, ou seja, por mais que você faça algo, ele não vai saber o que você está fazendo. Ele tem um kill switch, um botão de desligar automaticamente. Ele previne o DNS, que o DNS tenha problema, tá? Ou seja, seu servidor de nós tenha problema, e usa encriptação de no mínimo aí, ó, AES-256, tá? Porque é praticamente hoje uma média de 5 anos para ser quebrado, ou seja, ninguém vai ficar com o seu tráfego 5 anos para quebrar, tá? Então essa é a minha recomendação. Além dessa, eu recomendo também Kaspersky VPN, que está aqui também, que é a famosa Kaspersky, de antivírus, etc, Firewall e por aí vai, né? É muito boa também. Então tá aí, ó, você tem uma VPN, tem 10% de desconto aqui, ó, no momento que eu estou gravando essa aula para você, e custa aqui 5 dispositivos por ano, R$ 104, esse valor por ano, tá? Por ano. Ou seja, você vai estar protegido com conexão criptografada, tá? Utilizando, até agora nos passos que eu passei para vocês, dois aqui por exemplo, ó, usar VPN em sua LAN, ou, na verdade essa WLAN, né, que é sua rede Wi-Fi local, tá? Usando usando roteador local ou app de VPN, tá? Usando VPN do roteador local, tá? Isso vai lhe proteger demais. E você pode combinar as duas opções, tá? Usar VPN tanto quanto roteador local e seu próprio aplicativo de protegendo. Isso vai ajudar muito, tanto quanto no ataque, tanto quanto na defesa, tanto quanto no pentest que você estiver fazendo, para estar protegido as suas informações, tá? Outro ponto que eu quero acrescentar como defesa para vocês, por exemplo, é evitar, autoconexão em redes Wi-Fi. Exatamente, evite a autoconexão. Se você tem uma rede na sua casa que você realmente confia, ok. Mas existem redes que você não confia, desabilite aquela opção que tem no Windows, por exemplo, e no Linux também tem, ou seja, conectar automaticamente nessa rede Wi-Fi específica, tá? Por quê? Porque pode trazer problemas. A gente sabe que os aplicativos, nossos sistemas podem se comunicar automaticamente nas redes. Então, se ele pode conectar automaticamente uma rede que já está salva, como você tem no item 1, quem te garante que essa rede é realmente aquela que você acessou anteriormente? Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Evite ao máximo de conexões, tá? Autoconectáveis, ou seja, conexão automática, tá? Outro ponto que eu quero passar para vocês, esse aqui é interessante, tá? É que nunca use redes, tá? Ocultas. Nunca acesse redes ocultas. Por quê? Porque redes ocultas, tá? Elas podem variar de uma maneira muito grande. Na rede Wi-Fi, que a gente viu também dos modos anteriores, eu tenho os beacons, que são aquelas tentativas de comunicação que são necessárias para descobrir e conectar, tá? Quando eu me conecto a esse tipo de rede, contraste, esses beacons eles nunca vão ser enviados de qualquer forma. Então eles são enviados de uma forma específica. Então a mesma ideia de autoconexão ela vai acontecer. Então é melhor você ter uma rede que você conecta com ela automaticamente, tá? E você conhece ela, tá? É melhor acessar as redes que você conhece do que acessar redes ocultas. Porque na prática, o seu dispositivo vai estar constantemente chamando o nome da rede que você ocultou.
é parecido com a autoconexão do item 3, tá? Isso facilita o rastreamento de seus dispositivos Wi-Fi, mesmo que o endereço MAC seja aleatório ou você esteja tomando outras precauções para permanecer anônimo, tá? Então é melhor você usar VPN, por exemplo, e também VPN ou no seu roteador, nesse exemplo que eu passei um aplicativo, um equipamento em si, ou no aplicativo para lhe proteger, tá? Então muito cuidado, porque o seu Wi-Fi ainda vai tentar se comunicar também, tá? Quinto, outra forma de proteção é esse aqui eu vou botar em T maiúsculo, desabilitar o WPS. O que é o WPS? É o Wireless Protection System, que os roteadores têm, tá? Por que desabilitar o WPS? Porque o WPS é um botão de fuga, né? É um botão de fuga praticamente que os roteadores têm, tá? Para proteger, para voltar as configurações que você tinha anteriormente, tá? Então é muito importante você desativar o Wi-Fi Protect Setup, perdão, Wi-Fi Protect Setup, o nome, me enganei aqui. Wi-Fi Protect Setup. É um botãozinho que tem no roteador que permite que você, através de um código, além daquela senha anterior, por exemplo, você usar para poder proteger, para poder voltar as configurações de fábrica, na verdade, do seu roteador, tá? O DAPS, ele acaba sendo a porta de entrada para que pessoas que se conectem com facilidade na sua rede Wi-Fi. Por exemplo, ao tentar se conectar no DAPS, mesmo que a pessoa não tenha senha, ela aperta o botãozinho DAPS no roteador e se conecta naturalmente através de um código, por exemplo, por aí vai. É uma forma de conexão rápida, etc? É, mas que é extremamente vulnerável. Então é interessante você chegar nos seus roteadores e você desabilitar essa função WPS, tá? Alguns roteadores vêm com essa opção física, que é um botãozinho físico, e alguns roteadores vêm com essa opção natural, né, no próprio sistema, né? Então é bom você desabilitar, tá? Ele serve para que o usuário possa, repetindo, né, ele serve para que o usuário possa se conectar de uma maneira mais fácil, né? Isso acaba trazendo problemas e nós temos que tomar cuidado aí nessa tentativa de facilidade de conectividade, tá? E é muito importante a gente lembrar que isso sempre pode acontecer, tá? Se você tiver, por exemplo, conectado em uma rede Wi-Fi que você conhece, por exemplo, você também vai poder utilizar, tá? Sempre vai poder utilizar o WPS, mesmo com a rede conhecida ou não, tá? Então, resumindo, esse recurso serve para que o usuário possa configurar o mecanismo de segurança da PA de uma forma mais fácil. Então, isso atrapalha a comunicação. Apenas inserir o nome e senha da rede. Em alguns casos, eles te dão um código, por exemplo, que é código padrão, que a pessoa altera esse código, a senha do Wi-Fi, mas esquece de alterar esse código. Então, muito cuidado. Sem falar que é vulnerável, tá, gente? É vulnerável. É vulnerável para alguns exploits, ou seja, alguns métodos de exploração nas nossas redes, tá? O outro passo que eu quero te dar, esse é bem mais simples, eu acredito, né? Nunca reutilize suas senhas Wi-Fi, tá? Nunca, tá? Se a senha que você utiliza, a recomendação é que você troque a cada 90 dias. Ou seja, cada 90 dias ou 60 dias, se o sistema for crítico ou da empresa está crítico, por exemplo, sempre troque a cada 90, no mínimo 60 dias para ficar melhor, tá? Por quê? Porque à medida que as pessoas estão usando a rede, elas podem fazer várias tentativas. A senha da rede pode ser compartilhada pelos aplicativos, como eu falei para vocês na opção número 1. Isso pode trazer problemas. O cara pode ter compartilhado a senha, por exemplo, e várias outras pessoas. Então sempre é bom trocar as senhas a cada 60 ou a 90 dias, tá? A gente sabe que da PA2 eu tenho a minha média de 8 caracteres. Então 8 caracteres não é uma senha forte, padrão da PA2, tá? O da PA3 está trazendo uma mudança também em questão de caracteres. E eu vou te recomendar a senha forte. Ó. A senha forte é de, não se espante, tá? No mínimo
15 caracteres, tá? Ou seja, coloque senhas de 15 caracteres ou mais nas redes Wi-Fi para proteção de vocês, tá? Ela deve ser difícil de adivinhar, deve ser única, que o uso da senha iguais ou muito semelhantes em outras contas pode haver com que a senha acabe com a lista de senhas violadas, tá? Aí, infelizmente, a gente pode trazer problemas para nossas redes. Uma opção que eu quero passar para vocês é essa aqui, por exemplo. Ó. Esse site é muito interessante. Esse site significa assim: fui sacaneado ou a have I been pwned, ou seja, alguém me detonou aqui. Eu utilizei a tradução aqui da. Vou voltar aqui para o original para ficar legal aqui, ó. Eu fui sacaneado, eu fui escaneado, alguém me hackeou, por exemplo. É interessante, porque se você colocar aqui seu e-mail, por exemplo, você vai conseguir verificar se você foi hackeado ou não. Tá? E aqui tem a opção de senhas, por exemplo. Você pode escanear aqui, ó, uma senha sua. Coloca uma senha sua, vou colocar aqui uma senha 10, 10, 10, por exemplo. Ó. Será que essa minha senha pode ser hackeada? Essa minha senha já foi hackeada? Tá? Ou seja, olha aqui, ó. Ah não, pwned. Ou seja, essa senha já foi usada 241 mil vezes antes. Então pega esse site aqui, coloque em senhas aqui, ó. Ele já traduziu de novo aqui, eu vou deixar traduzido agora. E teste uma senha sua. Cara, eu vou testar uma senha aqui, ou uma senha parecida sua, para ver se essa sua senha já se espalhou para algum lugar. Coloque a sua senha no seu roteador Wi-Fi aqui e teste, para ver se essa sua senha ela está exposta ou não. É interessante a gente testar isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, uma outra senha aqui, ó, minha senha, por exemplo, ó, minha senha Wi-Fi, né? Vou verificar aqui, ó. Ó, boas notícias, até agora não, tá? Já tem uma dica de senha aí para você, ó, tá? Eu vou colocar em inglês, né? Porque o site é em inglês. I have been lost Wi-Fi, né? Não sei, tô colocando. Oh, legal. Então perceba que nos caracteres fica legal, tá? Colocar vários caracteres e testar aqui para você verificar se a sua senha é ok ou não, tá? Eu vou pegar outro aqui, por exemplo, ó. Cadê o meu editor de texto aqui? Ah, não, terminal, tá? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, usando o VPN no roteador. Vou pegar aqui uma frase qualquer aqui só para ilustrar aqui, ó. Tá, vou colar aqui, por exemplo, ó. Vamos lá, pronto, ó, que legal. Também não. Então teste a sua senha. Eu vou colocar aqui, ó, uma senha comum, tá? João 123, tá? Senha comum. Pronto, olha, ó. Casa caiu. Então teste as suas senhas aqui, por exemplo. Teste o seu e-mail, por exemplo, ó, aqui também. Então faça esse tipo de testes para ficar legal e você vai colocar senhas bem mais robustas, tá? E como última dica que eu vou passar para vocês é sempre isolar clientes da sua rede, tá? Existem roteadores que dão opções da rede corporativa e redes abertas. Existem roteadores que fazem isso, eles separam rede de clientes, vamos colocar aqui, rede de clientes, tá? Que eles separam as duas redes para você. Redes corporativas só acessa aqueles usuários confirmados com o endereço MAC, por exemplo, roteador, configuração de senha forte, autenticação via LDAP, que é autenticação com servidor direto, e uma rede pública dos clientes, tá? Fica muito interessante você utilizar essas redes assim, tá? Eu vou dar uma dica para vocês aqui, por exemplo, roteador Intelbras Facebook, por exemplo, login Facebook, tá? Tem esse aqui, o roteador Hotspot 300, é isso mesmo, lembrei o nome dele aqui, Hotspot 300, ó. Deixa eu abrir ele aqui para você no próprio site da Intelbras, aqui, ó. Esse roteador ele oferece essa rede de clientes para você. Só que tem um detalhe, nós temos que tomar... Opa, aqui não é o site de verificação dele não, né? Aqui é pergunta, né? Pronto, acho que é esse aqui, vamos ver aqui. Pronto, esse aqui. Esse aqui é interessante, ele oferece a opção para os clientes que eles façam autenticação via Wi-Fi, claro, em uma rede separada, autenticando no Facebook. É bom e ruim, tá? É bom porque ele está criando uma rede de cliente separada. E você tem que colocar essa configuração, que a rede de cliente tem que ser separada do roteador. Procure equipamentos que separem redes de cliente e separem redes do Wi-Fi, redes do corporativa, tá? Inclusive com endereços IP.
endereços IP para o cliente, faixa de endereço IP para o cliente, faixa de endereços IP para a rede corporativa. Isso lhe ajuda muito, porque a gente sabe que é legal a gente chegar no estabelecimento e ter um Wi-Fi, por exemplo, para os clientes, tá? Sempre procure. Ou separe por setor da empresa, separe por setores da empresa. Ficava interessante separar também. É bom ou ruim. Por quê? Porque essa autenticação ela pode ser burlada, como a gente viu no módulo anterior. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado nisso aí e configurar bem esses detalhes aí. Tá? Roteadores empresariais, por exemplo, o Unify, por exemplo, Unify AP, por exemplo, são excelentes roteadores porque eles são tanto quanto para rede corporativa como tanto quanto para redes locais. E isso e você pode com ele diferenciar tipos de rede, por exemplo, criar várias redes para determinados setores. O roteador mais comum, que é o Unify AP comum, que você está vendo aqui do lado esquerdo, ele permite até 4 redes. Se você quiser mais, você pega o Unify Pro, se não me engano, ele vai até 6 redes, se não me engano, tá? Ele tem um alcance muito bom também, tá? Então essa rede, isolar a rede é interessante porque, por exemplo, você pode tomar cuidado porque o cara com Nmap ou com ARP, por exemplo, não pode revelar que sua rede está lá, que alguém está acessando a sua rede, por exemplo. Por exemplo, a minha configuração de rede aqui, ó, eu tenho esse endereçamento. Então, se eu usar um ARP aqui, por exemplo, um ARP-A, ele vai mostrar todo mundo que está conectado comigo, ó. Beleza, só que ele só vai mostrar no meu endereçamento específico. Ele não muda, por quê? Porque a faixa de rede, o ARP, só é prático para quando eu estou na rede específica, naquele endereçamento que eu estou. Ou seja, na rota que eu estou aqui, na rota do meu gateway aqui, olha aqui, ó. Então as ferramentas de escaneamento, com o Nmap, o ARP, por exemplo, o próprio Kismet, por exemplo, que vai mostrar a lista de clientes, só vai mostrar na mesma rede. Ele vai barrar o endereçamento que seja uma rede diferente. Aí você acaba ajudando na proteção da sua rede, por exemplo, tá? Então a maioria das redes Wi-Fi das pequenas empresas a gente oferece para os clientes os mesmos endereçamentos da rede privada, ou seja, da rede do servidor, etc. Tem que tomar cuidado com isso aí. E são exemplos que essas coisas simples podem acabar acontecendo e podem perceber aí as redes extremamente vulneráveis, tá? Então o próprio roteador, procure um roteador que tenha essas opções, tá? Então, gente, essas são as preocupações chaves, tanto quanto para ataque, tanto quanto para defesa, tá? Esse modo é interessante, porque são direções, são práticas que podem acabar ajudando vocês, tanto quanto no ataque, tanto quanto na defesa. Tá? Redes VPN, por exemplo, criptografadas, é muito difícil a gente fazer um pentest em cima dela. Tá? Então fica essa dica aí. Então você quer se tornar extremamente protegido aí, tá aí essas dicas, ó. Tira um print dessa tela e guarda essas dicas para vocês e vocês vão ter as redes Wi-Fi de vocês extremamente protegidas contra os ataques que a gente citou anteriormente. E claro, eu sempre deixo aí a dica de monitoria. Sempre monitore com Kismet, Nmap, por exemplo, que a gente viu, para verificar o tráfego da rede, por exemplo, para ver se está tudo ok. Tá? Então é isso, pessoal. A gente acaba aqui o módulo 7 com forma de proteção. Se você tiver alguma dúvida, fale conosco aqui no nosso chat exclusivo. Se você tiver, por exemplo, algumas perguntas, algumas dúvidas, fique à vontade, eu vou ter o maior prazer de responder para você. Então a gente acaba agora o módulo 7. Se tiver qualquer outra dúvida, aula, se você perguntar, eu posso incluir alguns outros detalhes também. Mas eu quis resumir aqui o que é de melhor de qualidade para nossa proteção, para nossa proteção em redes Wi-Fi. E claro, sempre manter atualizado os roteadores, os firmwares específicos, é claro, isso vale essa dica também. Manter atualizado nossos sistemas para proteger e todas as outras dicas que se referem a redes cabeadas também, tá? Então é isso, pessoal, a gente finaliza o nosso módulo 7 e até o próximo módulo. Valeu!